A gente vai conversar com uma das lideranças, uma voz de oposição. Vamos falar sobre o PL do aborto neste momento com a líder do PSOL, a deputada Érica Hilton. Deputada, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Opa, entrou em tela agora. Estávamos ajustando a conta. Opa, gente, libera a deputada. Eles estão só ajustando o áudio da deputada, mas daqui a pouquinho ela entra. Já pode entrar, gente? Já ajustou o áudio da Érica? Daqui a pouquinho. Só explicando rapidamente em relação a Érica Hilton, líder do PSOL, e o PSOL, ele acabou ingressando com requerimento para arquivar esse projeto de lei. E Arthur Lira, que ontem fez aquela fala, você mesmo trouxe o bastidor com Benedita da Silva, estava triste, achando que colocou a digital dele, fez um almoço com parlamentares hoje para tentar esclarecer o que ele pretendia quando aprovou a urgência. Deputada Érica Hilton, líder do PSOL na Câmara dos Deputados, conte pra gente como foi esse almoço. Boa tarde a vocês, boa tarde a quem nos acompanha. Na verdade, esse almoço não tratou do tema. Nós não discutimos esse tema no almoço que na verdade, está tendo ainda. Eu saí de lá para poder vir aqui aos estúdios da CNN. Nós tratamos do P20, na verdade. Nós tratamos de uma comitiva de mulheres parlamentares que vão para Maceió, salvo engano, no próximo mês, no encontro de mulheres do mundo inteiro, para falar sobre mulheres do parlamento. Essa pauta, até o momento onde eu estava presente, não estava no roteiro da reunião e não foi abordada nesse almoço que está ocorrendo ainda na residência oficial do presidente da Câmara. Deputada, o PSOL foi a voz de oposição a esse PL do aborto, né? Muito mais que o governo. Aliás, a gente viu a bancada feminina atuando, a senhora também se posicionando contrariamente logo de saída, né? Quando essa discussão surgiu. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do destino que foi dado ao projeto, né? Hoje a gente conversou com muita gente mais cedo, foi criada essa comissão. Na visão de alguns líderes, foi só um gesto e a comissão não vai caminhar. Dizem que o assunto vai ser esquecido. O PSOL concordou com esse destino dado ao PL do aborto? Nós não temos, Tainá, como concordar com nada que tenha relação a esse projeto. Para nós, esse é um projeto que não tem caminhos de negociação. É um projeto que infringe legislação, que vai contra o direito de pessoas que precisam de uma política que é construída, uma legislação que é construída desde 1940. Não dá para tentar buscar saídas para um projeto tão ruim. Nós precisamos defender aquilo que já está estabelecido desde 1940. Eu disse isso aos jornalistas ontem nos corredores da Câmara. Obviamente que para nós, qualquer movimentação que vá empurrando, que tire da ordem do dia, que atrase, que nos dê tempo de comunicar com a sociedade, convidar a sociedade civil a participar desse debate, para nós é extremamente válido, fundamental e importante. Ganhar tempo faz parte da construção da política, mas sem sombra de dúvida nenhuma, desde sempre o PSOL foi contrário a essa proposição e o nosso posicionamento é claro, é em defesa das vidas, das vítimas, das crianças do nosso país. Não há como negociar com um projeto que ficou popularmente conhecido como um projeto de incentivo ao estupro e de violência contra as vítimas desses estupradores. Deputada, o presidente da Câmara dos Deputados disse de uma comissão especial para discutir o tema, que terá mulheres, obviamente, porque é uma questão que a gente tem que discutir no lugar de fala das mulheres, mas ele disse que dentro da comissão será decidida a relatora. O PSOL vai pleitear esse posto de relator? Olha, nós inclusive vamos ter uma reunião de bancada agora à tarde para debater quais serão os próximos passos depois do que foi anunciado na reunião de líderes ontem e também na coletiva de imprensa que o presidente nos deu. Acho muito difícil que nós queiramos colocar a nossa digital nesse projeto. Acho muito difícil que nós queiramos nos comprometer, participar da construção de algo relacionado a esse projeto. Obviamente nós fizemos um destaque, por exemplo, para retirar um artigo, porque são os mecanismos e os instrumentos
instrumentos legislativos que nós temos para usar ali no plenário a nosso favor. Mas volto a dizer, o posicionamento do PSOL é um posicionamento claro, é um posicionamento em respeito à vida das pessoas que precisam ser assistidas por essas políticas, mulheres, meninas, crianças e pessoas que gestam no nosso país. Nós queremos que esse projeto seja arquivado. O requerimento da retirada de urgência é para revogar, para atrasar, retardar essa tramitação que foi tratada como urgente. E qual é a urgência que um tema como esse tem para o Brasil, tem para a vida dessas vítimas? Então, nós vamos discutir, obviamente, isso no conjunto da bancada, pegar e acumular com os meus outros colegas da bancada, mas eu tenho muita dificuldade de imaginar que nós queiramos deixar a nossa digital. A nossa digital deve ficar reconhecida como a digital de quem destruiu, de quem tirou da ordem do dia, de quem alertou a sociedade, constrangeu o parlamento e mostrou a barbárie, o retrocesso e a falta de decência daqueles que propuseram tal legislação. Deputada, o governo demorou para se posicionar contrariamente a esse projeto, né? O presidente da República foi perguntado quando estava em viagem, de primeira tentou desconversar, disse que não se tratava da viagem, não ia tratar disso por lá. A pressão das ruas falou mais alto e aí, consequentemente, cada um de seus ministros foram trazendo posicionamentos públicos contrários a essa proposta. A senhora é uma liderança de esquerda, é de um partido que está na base do governo, aliadíssimo do PT. Te incomodou essa demora numa resposta, num posicionamento de Lula e de seu governo? Como é que a senhora assiste a forma como o governo conduziu ou deixou de conduzir esse debate? Olha, eu não me incomodei, eu fiquei apreensiva a princípio, mas eu também compreendo as limitações do momento em que o debate estava chegando. Hoje nós temos uma polarização gigante na sociedade e qualquer vírgula pode ser usada fora de contexto e se transforma numa narrativa falaciosa, mentirosa e que acaba embasando ainda mais desinformação. Na minha percepção e na minha análise, o governo queria entender de que maneira construiria essa discussão, de que maneira levaria esse debate à sociedade para que não fosse virado contra o próprio governo e nem se transformasse nas confusões que a extrema-direita, de forma muito rápida, sabe fazer. Obviamente, assistia com apreensão a demora nos posicionamentos, mas compreendo também que diante da polarização, diante da delicadeza do tema, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo que é um debate sobre legalização do aborto, quando nós não estamos falando de legalização do aborto. Nós estamos falando de criminalização de vítimas e de revogação de uma legislação de 1940. Eu acho que o governo estava tateando a maneira como faria a sua comunicação, como se posicionaria. Nós temos hoje uma arena de guerra muito dura, muito complexa, muito difícil e qualquer palavra pode se transformar num mar de mentira e desinformação que acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Então eu acho que poderia ter sido sim, obviamente um pouco mais rápido, mas acho que houve um posicionamento, o posicionamento foi claro e avalio que essa demora foi o cuidado em saber de que maneira e em que momento exato deveria haver uma posição do governo para que não fosse transformado em narrativa, em moeda na mão da extrema-direita na Câmara dos Deputados e no Congresso como um todo. Arthur Lira fez um rebranding. Inicialmente, ele foi lá, colocou em votação e aprovou a urgência do projeto. As ruas foram tomadas por mulheres contra a iniciativa, a opinião pública também, e aí ele recuou, dizendo que tem de ter um debate maior. A que a senhora atribui este recuo de Arthur Lira? Eu acho que você faz a pergunta trazendo a resposta nela mesma. Eu acho que toda a mobilização que foi feita, as mulheres nas ruas, a internet, os artistas, as pessoas mostrando que eram contrárias a esta proposição. O Brasil dizendo que estavam com os olhos voltados para a Câmara dos Deputados e que não permitiria que tivesse suas vidas e os seus direitos rifados por uma extrema-direita que usa essa pauta não como uma pauta de quem está preocupado com vidas, mas uma pauta de quem está preocupado com seus próprios interesses e com a sua própria agenda política particular. O Brasil se levantou, as mulheres se levantaram, o Brasil mostrou a sua indignação e disse: nós não ficaremos calada. Nós não tínhamos, por exemplo, uma mobilização orgânica de rua tão forte, eu nem me lembro qual foi a última dessa natureza. Isso mostrou a Câmara. Obviamente, pessoas na televisão disseram sobre isso, apresentadores falaram sobre isso, a mídia publicizou isso e a Câmara e a extrema-direita perdeu na opinião pública,
perdeu o debate, não havia amparo. E isso mostra que o Brasil, obviamente, é um país que é contrário à legalização do aborto, mas quando se tratou desta proposição, o Brasil era contrário ao PL 1904, porque entendia que era um projeto que criminalizava pessoas que já estavam vitimadas. O Brasil se mobilizou, as ruas foram tomadas, a opinião pública foi atingida e a Câmara precisou dar um passo atrás nesta barbárie, porque para mim, assim, nós estamos retrocedendo a um nível que é difícil até descrever. Deputada, é um assunto seríssimo, delicado, não à toa a gente viu toda essa repercussão, né? Nós mulheres, é claro, ficamos indignadas com essa sugestão, mas é um assunto que envolve também política e política interna, porque quando a gente consulta ali os entusiastas da proposta, eles trazem sempre no debate a sucessão na Câmara e a eleição de Arthur Lira. Dito isso, é uma eleição super antecipada, nos corredores da Câmara só se fala nisso. Eu queria saber se o PSOL já tem um entendimento por que caminho vai tomar em relação à sucessão. Alguns perfis já estão dados, alguns nomes já são públicos. Qual será a escolha do PSOL numa próxima legislatura? Isso já está sendo discutido internamente ou até mesmo com o presidente da Câmara? Nós, com o presidente da Câmara, ainda não. Internamente, por óbvio, nós já temos colocado esse debate nas nossas reuniões, porque para nós é importante começar a articular esse horizonte, porque nós sabemos a importância que tem o presidente de uma casa, nós sabemos do que está colocado para essa construção e nós sabemos também da importância do nosso partido em ser, enfim, né, o partido que, por exemplo, nesse momento conduziu essa discussão, mas que também deve pautar a sucessão da presidência da Câmara. Claramente, nós queremos fazer isso alinhado de alguma maneira com o governo, nós queremos discutir com os líderes da base, temos levado essa discussão também aos líderes da base nos encontros que temos tido, porque para nós é um debate importante, para nós é um debate que, claro, nós estamos ainda aqui em junho, nós sabemos da velocidade com que isso acontece nos corredores, mas oficialmente ainda nós estamos bem adiantados nessa discussão, mas nós temos discutido. Obviamente que nós ainda não aprofundamos da maneira como deve, isso está muito pincelado, está muito ainda sendo tateado, ouvindo os colegas, pensando qual será a posição do nosso partido, entendendo como a gente constrói essa relação e essa comunicação com o próprio governo, que precisa ter um bom posicionamento diante disso também. Então nós estamos mais ou menos nesse momento com relação à sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. Nós entrevistamos a líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Érica Hilton. Muito obrigado por abrir uma brechinha na agenda. A deputada estava no almoço na residência oficial e agora vai para a Câmara dos Deputados, que tem votações importantes. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN, deputada. Obrigada a eu, queridos, pelo convite. Um prazer sempre. Obrigada.